Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário, João capítulo 6, verso 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão jamais terá fome. Quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Para hoje, nós temos o tema A Glória de Jesus. E para isso eu quero fazer uso do texto de João, capítulo de número 21, verso 25. João capítulo 1, verso 25, está escrito assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Hoje eu quero falar sobre a glória de Cristo Jesus. A glória que ele tem, ou tinha, ou teve junto ao Pai, antes de vir nesse mundo se tornar homem, porque a Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Ou seja, ele tem a glória de Deus. Mas também quero falar da sua glória, a qual ele cumpriu aqui, terrena, ministerial, nessa pele, nessa carne. Jesus operou milagres, maravilhas, sinais, prodígios, coisas sobrenaturais que somente o Filho de Deus poderia operar. Tanto que o texto que lemos nessa manhã fala que se fôssemos contar, ou se fosse escrever, ou digitar, ou digitalizar, ou deixar gravado todos os milagres que Jesus fez, nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que escrevesse. Olha só, João está dizendo que se a gente fosse contabilizar, descrever, colocar em pauta, colocar no papel todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros do mundo poderiam conter os milagres que Jesus fez. Não tem espaço para contar a quantidade de milagres. Imagina essa glória de Jesus, e os que foram escritos para proveito nosso, para a gente saber que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que veio a essa terra, morreu, ressuscitou, ressurgiu ao terceiro dia, e está vivo e vivo para sempre. Em breve vem buscar a sua igreja. Mas imagina quantos outros milhares ou milhões de milagres Jesus fez, realizou ou manifestou nessa terra que não estão redigidos, anotados ou compilados ou escritos na Bíblia Sagrada. Imagina a quantidade de milagres que Jesus fez que nós não ficamos sabendo ou não chegou ao nosso conhecimento. Mas os que chegaram até nós foi para a gente crer que Ele é o Filho de Deus e Ele tem todo o poder. A glória de Jesus é como Deus, porque Ele é Deus. A glória de Jesus é como Cristo aqui na terra, cumprindo o seu papel aqui de Salvador. E a glória de Jesus, ela é eterna. João, no capítulo de número 1 de Apocalipse, quando ele vai ter a visão do reino de Deus, da glória de Deus, as coisas que em breve ia acontecer, a Bíblia diz no capítulo 1, 2, 3, que ele vê um ser semelhante ao Filho de Deus, que passeava no meio dos 7 castiçais. Seu cabelo era branco como a pura lã, como se fosse a neve, seus olhos como chama de fogo, ele tinha um cinturão de ouro. A Bíblia diz que os seus pés eram como um latão reluzente, da sua boca saiu uma espada aguda, e a Bíblia diz que ele tinha, oh aleluia, ele tinha em sua mão as 7 estrelas, ou 7 anjos da igreja. A igreja está na mão de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para sempre adorado. E João chorava, dizendo: quem será digno de abrir o livro? Quem pode abrir o livro? E a Bíblia diz que o anjo olhou para João e disse: João, não chores. Eis aí o Cordeiro de Deus que morreu, mas venceu e ressuscitou e está vivo, e ele é digno de abrir o livro, de tomar os seus selos na mão,
porque foi morto e ressuscitou, e compraste para Deus tribos, povos, nação, língua, de toda origem. Ele tem poder para abrir o livro. Imagina essa glória de Cristo. A Bíblia diz que no céu não vai precisar de sol, porque o rosto de Cristo vai resplandecer e não tem noite lá, porque o rosto de Cristo resplandece a glória de Deus e não precisa de sol, nem de lua, nem de nada. Imagina a glória de Cristo que nós veremos. Paulo ainda deixou escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Cristo Jesus um dia se revelará pessoalmente ou no seu corpo de glória para todos aqueles que creem em seu nome. E a Bíblia diz que ele enxugará nos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem pranto, e nós reinaremos com ele eternamente. Qualquer glória humana é efêmera, qualquer glória humana é passageira, qualquer glória humana é terrena e muitas até maligna e diabólica, mas a glória de Cristo é eterna, é permanente, é palpável, que a gente pode sentir também, tocar como ele veio aqui nessa terra como homem, e a glória de Cristo é a única glória que vai perpetuar por toda a eternidade. Então, nesta manhã, o pão de dia hoje é a glória de Cristo. E sabe qual é a glória de Cristo também? Você que é cristão, você que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus, você é a glória de Cristo. Ou nós somos filhos de Deus através da adoção por meio do sacrifício de Cristo, como a Bíblia escreve dizendo em Romanos, e nós somos imagem e semelhança de Deus. E Paulo diz: com o rosto descoberto, nós refletimos a glória de Deus, de Cristo Jesus. Então, que nós podamos exalar o bom cheiro de Cristo por essa nação, por a cidade, pelo bairro, por onde você for, porque a glória de Cristo também somos nós. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você viva a glória de Cristo nessa terra e também na eternidade, em nome de Jesus.